aí, tudo bem? Boas-vindas a mais uma explicação visual trazida pela Ford College. É muito bom ter a gente junto em mais essa jornada. Bom, vamos direto ao ponto. Na nossa etapa anterior, a gente construiu algumas habilidades personalizadas bem incríveis usando as ferramentas de inteligência artificial da Solana, certo? Mas, olha só, uma habilidade isolada é só um potencial ali, guardado na gaveta. O nosso grande objetivo hoje é pegar essas skills de IA que a gente criou e implantar tudo isso com total segurança dentro de um projeto real. Vamos descobrir passo a passo exatamente como integrar, testar e, claro, provar que essas melhorias realmente funcionam na prática no mundo da Web3. Bora lá? Para começar, a gente precisa falar do nosso conceito central de hoje, o incremento de projeto. Colocando em termos bem simples, esse é o nosso objetivo final. Pensa comigo. Liberar um agente de IA na Web3 sem supervisão e sem testes é literalmente como soltar um robô gigante desgovernado dentro de uma loja de porcelanas. Vai ter muito movimento, claro, mas o resultado, bom, pode ser um desastre total. O incremento de projeto serve justamente para garantir que o nosso agente tenha boas maneiras, digamos assim, e faça exatamente o que a gente espera dele, sem quebrar nada no caminho. E para evitar qualquer tipo de desastre na nossa loja de porcelanas virtual, a gente tem uma agenda bem clara hoje. Vamos passar por a ponte de integração, depois configurando o manifesto, teste de integração, validação de métricas, estratégias de rollback e, para fechar, o próximo passo. Então, entrando na nossa primeira sessão, a ponte de integração, da habilidade isolada ao agente completo. A gente precisa entender que dá aquele salto de uma função isolada que roda super bonitinha no terminal para um agente completo e autônomo não é brincadeira. Isso exige uma abordagem altamente estruturada. Não tem mágica aqui, tá? É engenharia de software pura e sistemática. Sabe qual é a maior armadilha que a gente enfrenta na hora da integração? É achar que basta dar aquele famoso Ctrl+C e Ctrl+V no código, jogar numa pasta nova e cruzar os dedos torcendo para o melhor. Mas não é bem assim. A gente precisa garantir que o sistema de descoberta de configuração realmente funcione. Tem que criar os fios condutores corretos e fazer uma validação super exaustiva. Só assim a gente tem certeza absoluta de que a habilidade carrega perfeitamente no ambiente de execução, ou seja, no runtime do agente do projeto. O que nos leva à seção 2, configurando o manifesto, o mapa de descoberta. Pensa o seguinte, como é que o agente descobre o que ele é capaz de fazer? É exatamente aqui que a gente desenha uma espécie de mapa do tesouro. É através desse mapa que o runtime do agente consegue localizar e, mais importante, compreender as novas habilidades que a gente acabou de adicionar. E a precisão desse mapeamento é absolutamente fundamental. O que a gente tem aqui na tela é um verdadeiro livro de registros da engenharia. Quando a gente coloca o manifesto mínimo da habilidade lá no diretório correto, o arquivo agent.config consegue descobrir essa funcionalidade automaticamente sempre que o sistema faz um cold start, uma inicialização a frio. É como um quebra-cabeça gigante. Cada coisa tem seu lugar exato, e cada um desses lugares dispara um gatilho muito específico lá no nosso pipeline de integração contínua. E isso já puxa a nossa seção 3, testes de integração. O ambiente controlado. Pessoal, toda boa invenção precisa, obrigatoriamente, ser submetida a um experimento de laboratório bem rigoroso e controlado antes de sequer sonhar em ver a luz do dia lá na rede principal. Para isso, a gente usa o ciclo de vida da estrutura de testes, que é dividido nestes 4 passos cruciais. Primeiro, a gente sobe serviços locais. Depois, inicia o processo do agente em modo de teste. No passo 3, a gente bombardeia o agente com mensagens de teste bem específicas. E, finalmente, no passo 4, a gente confirma se as saídas bateram com o que era esperado. E tem um detalhe de ouro aqui, presta atenção. O sistema precisa demonstrar que é estável, executando esses passos com perfeição por pelo menos 3 vezes consecutivas. Nada de aceitar a sorte de principiante, a consistência é a chave. Durante esses testes, a gente sempre tem que olhar para os dois lados da moeda. De um lado, a gente tem o famoso caminho feliz. É aquele cenário maravilhoso onde o agente recebe exatamente o que ele espera e as saídas são um sucesso. Mas, do outro lado, a gente tem o caminho de fallback. É aqui que moram os casos extremos e o tratamento de erros controlados. E, para falar a verdade, o verdadeiro brilhantismo de uma engenharia bem feita não aparece só quando tudo dá certo. Ele brilha mesmo na elegância com que o agente contorna as falhas e encontra um caminho seguro para voltar ao normal. Certo, avançando para a seção 4, validação de métricas. Medindo o sucesso. É nessa etapa que aquele desempenho meio subjetivo do agente é traduzido em dados frios, sólidos e totalmente determinísticos. Porque, convenhamos, achismos simplesmente não têm espaço quando estamos lidando com infraestrutura de Web3.
O grande ponto do nosso cálculo aqui se concentra numa métrica chamada Task Success Rate, ou a taxa de sucesso da tarefa. E a fórmula é super simples. A gente divide os cenários que foram bem-sucedidos pelo número total de cenários avaliados. Esse cara é o nosso principal script de validação automatizada. Ele entra em ação logo depois dos testes de integração e atua basicamente como um juiz totalmente imparcial que vai levantar a bandeira verde de aprovação ou a bandeira vermelha de falha. Mas qual seria a nota de corte desse nosso juiz? A resposta é 0,9. Esse é o nosso limiar mágico. Se a gente atinge uma taxa de sucesso de 90% ou mais, o sistema ganha aquele status de paz e devolve o código de saída 0. Isso é o sinal verde para o pipeline de integração contínua, saber que está tudo limpo e que a implantação pode seguir em frente com total confiança. Agora, vamos para a seção 5, Estratégias de Rollback, o botão de emergência. Porque a gente sabe que, na vida real do desenvolvimento de software, as coisas nem sempre batem aqueles gloriosos 90%. É aí que a gente precisa dos nossos mecanismos de segurança, que são, sem sombra de dúvida, um requisito inegociável para qualquer desenvolvimento responsável na Web3. A gente precisa ter coragem de encarar aquela pergunta que costuma tirar o sono de muita equipe por aí. E se a validação falhar completamente no meio do processo? Pois é. Precisamos lidar com a realidade de que os testes reprovam, sim, e precisamos desesperadamente de um botão de emergência para abortar a missão imediatamente quando isso acontece. E aqui na tela está a nossa pólice de seguro automatizada, saca só como funciona. Antes mesmo de integrar, a gente captura a tag da versão atual, aquela referência que a gente tem certeza de que está funcionando direitinho. Depois, rodamos os testes e o script de validação. Se a coisa desandar e der erro, o script de rollback entra em ação na mesma hora, de forma 100% automática. Ele faz um checkout voltando para aquela referência segura e reinicia o sistema. Gente, isso salva literalmente qualquer equipe daquele pânico total de ter que fazer recuperação manual de madrugada. É assim que a gente mantém a estabilidade do serviço lá no alto o tempo todo. Bom, chegamos na nossa seção 6, o próximo passo, preparando para o capstone. Com o nosso sistema devidamente blindado e à prova de falhas, a gente já pode olhar lá para frente e entender como toda essa base super rigorosa de testes e métricas vai se conectar com o nosso próximo grande marco. O que a gente tem aqui é o checklist definitivo para o nosso pull request. Para conseguir concluir esse incremento de projeto com sucesso, a gente precisa marcar todos os pontos. Ter a habilidade registrada certinha na pasta Skills, possuir um harness de integração não interativo e robusto, incluir o script de validação com aquela métrica acima de 90% e, claro, manter a documentação no README em dia e o mecanismo de rollback afiadíssimo. Se por acaso faltar um único detalhe desses, o código simplesmente não está pronto para ir para o ar. Eu queria que a gente guardasse muito bem esta frase. Os artefatos que a gente gera seguindo todo esse processo cuidadoso vão ser exatamente, sem tirar nem pôr, os dados de entrada que a gente vai usar no nosso projeto Capstone final. Se a base que a gente construir aqui for frágil, toda aquela análise bacana de agentes complexos lá na frente vai desmoronar. Um trabalho bem feito agora é a garantia absoluta de resultados incríveis depois. Para fechar, a mensagem não poderia ser mais clara e direta. Construa integrações confiáveis e à prova de falhas. Sempre, mas sempre, priorize a confiabilidade. Construir de forma inteligente é ter a humildade de saber que as coisas podem e vão falhar em algum momento. Por isso, lembre-se de validar cada pequena melhoria. Essa explicação visual foi trazida pela Ford College, e para quem quiser continuar mergulhando de cabeça nesse universo de desenvolvimento de inteligência artificial na Web3, é só acessar Ford College. Afinal de contas, se a gente não testar rigorosamente um agente autônomo antes do lançamento, de quem vai ser a culpa quando a loja de porcelanas for inteira para o chão? Valeu demais pela companhia e até a próxima!